Os últimos dados no Brasil apontam que 44% dos brasileiros não têm o hábito da leitura. Para falar desse programa, nós trouxemos aqui na Interativa o professor Rodrigo Jappe, que é produtor cultural e professor e que vai falar um pouco dessa necessidade de estimular a leitura nos jovens e adolescentes. Fique aqui que o programa tá muito bacana. Interativa 22 anos. Escolha diferente. Escolha Unicred. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem. Rodrigo, muito obrigada por estar aqui na Interativa. Esse dado, 44% da população não ter o hábito da leitura, é alarmante, né? É um dado muito triste para a nossa realidade brasileira, né? É bastante, e é algo que nós devemos trabalhar. Nós, como sociedade, devemos estimular o hábito da leitura por todos os benefícios que a leitura traz, o desenvolvimento pessoal como sociedade. E a leitura de ficção é uma leitura muito rica, é uma leitura que traz a cultura, traz muitos benefícios para os alunos, para os adultos também. Então, trabalhar com a literatura e o estímulo à leitura é o que eu estou fazendo, tanto como professor de literatura e também num projeto cultural. E esse projeto cultural, que eu estou sabendo que é um projeto bem bacana, até nós divulgamos na Interativa recentemente a doação, né, de algumas empresas que colocaram a lei de incentivo à cultura e conseguiram fazer essa destinação. Fala um pouco para as pessoas deste projeto e como as empresas podem ajudar. No Brasil nós temos a lei de incentivo à cultura e ela proporciona que empresas possam destinar uma parte do seu imposto de renda para patrocinar projetos relacionados à cultura. Então nós temos diversos projetos nas mais diferentes áreas da cultura, dança, música, e eu me encaixo na literatura, que é uma grande área da cultura também. Então, eu identifiquei que existe a necessidade de um acervo bastante qualificado nas escolas públicas do Brasil inteiro, mas atuando aqui na região de Santa Maria. Então, nós precisamos qualificar os livros que estão presentes ou, às vezes, não estão presentes nas escolas de Santa Maria e da região. E também essa questão das leituras coletivas. Muitas vezes os alunos têm disponíveis nas escolas públicas um exemplar, 2 exemplares, e aí fica difícil para o professor trabalhar com uma turma inteira a leitura de uma história, né? Então, o projeto ele traz no acervo que é doado a algumas escolas, ele traz algumas características que proporcionam leituras coletivas e outras características que eu posso... E quais são as escolas que fazem parte desse projeto aqui em Santa Maria? Quando nós solicitamos a autorização da Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria apontou algumas escolas. Nós sabemos que Santa Maria tem cerca de 80 escolas públicas municipais, mas o nosso projeto ele consegue atender algumas, né? Então, nós temos 4 escolas, que é Pão dos Pobres, Sérgio Lopes, Rejane Garcia Gervini e Maria de Lourdes Castro. Essas são as escolas que estão em diferentes bairros de Santa Maria, atendendo crianças que estão lá para aprender com, né, os diferentes professores, e nós vimos que havia essa necessidade do material, da escola ter alguns livros que passaram por uma certa seleção
e tem diversas características que podem ajudar os professores de literatura desses colégios, dessas escolas, a fazer trabalhos de interpretação literária. E no ponto de vista, tu como professor, né, de letras, né, e que trabalha com literatura, a interpretação do texto está cada vez mais difícil, né? E a gente percebe que as comunicações, elas não são claras. Muitas vezes tu fala uma coisa, a pessoa pergunta, mas aonde? Eu digo, vai ter churrasco lá em casa meio-dia, né? Apareçam todos, tragam cada um a sua bebida. Aí perguntam, vai ter bebida? Eu trago a bebida? Que dia? Que horas? Poxa, tá no enunciado, a pessoa não lê o enunciado. Sim. E quando nós falamos em crianças, a gente vê que elas não estão lendo, consequentemente elas vão ter mais dificuldade de ter uma interpretação correta. Sim. E do texto, não só um texto de português, literatura, daqui a pouco um problema matemático, daqui a pouco um problema de química, ela vai ter mais dificuldade de interpretação pela falta da leitura, não é? A leitura, ela vai despertar o desenvolvimento cognitivo, vai despertar diversas necessidades de desenvolvimento da pessoa enquanto indivíduo. Então, a questão do hábito de ler, né? Não é, então, apenas ler um livro por ano. Isso se torna muito insuficiente, né? Então, eu percebo que, às vezes, as pessoas estão, por exemplo, numa fila, seja num banco, e estão ali esperando por um serviço, né? E ficam, às vezes, 20, 30 minutos esperando, e é chato esperar, mas poderia então aproveitar. Então, em alguns lugares que já visitei, eu via que as pessoas aproveitavam uma fila para tirar um livro e fazer uma leitura, né? Então, às vezes a gente fica no celular, e no celular é aquela leitura apenas de algumas frases ou apenas imagens, né? Então, quando tem a imagem, tudo bem, mas o texto literário, ele provoca que nós criemos as imagens na nossa cabeça. Ele provoca a interpretação, porque... E quando é literatura, quando é ficção, quando é poesia, quando é drama, você quer saber mais, você quer ir até o final para que você saiba como que aquele personagem ele vai resolver os seus problemas. E o que eu gosto de ver, e isso foi um critério de seleção para escolher quais livros iriam para as escolas, é saber como que o personagem ele enfrenta seus problemas, ele vai ter diversos perrengues, mas ele não desiste. Ele quer vencer. Ele vai fazer de tudo para que ele consiga os seus objetivos. E eu acho que essa é uma mensagem que tem na literatura e que ela serve para nós. A vida vai ter problemas, a vida vai ter, diariamente você vai ter muitos problemas, mas e aí? Você vai se entregar? Não, você pode ver através de como que personagens, como que na literatura, que na verdade, o que é a literatura? Um mergulho na alma humana. Eu falo para os meus alunos que encarem aquele personagem como o personagem principal, como você, como eu, porque é um mergulho na alma humana. Então, existem bons livros. Existem livros que não são tão bem escritos, mas existem bons livros. Livros que são já clássicos e que às vezes o pessoal não conhece. Né? Por exemplo, Os Miseráveis da literatura francesa, tem diversos Shakespeare, por exemplo, mas o pessoal deixa de conhecer esses livros, essas histórias que já são histórias que são consagradas no mundo inteiro, porque às vezes não tem o acesso, ou porque se deixa passar, né? Ou vai ler só o que é obrigatório na escola, pela prova, ou o que o professor na sala de aula está cobrando. E a questão do audiovisual, né? Porque muitas vezes o filme
ele também faz uma, né? Muitas vezes um livro tem uma tradução num filme. Sim. E as pessoas dizem, eu vou ver o filme. O Nome da Rosa. Por que eu vou ler o livro O Nome da Rosa se tem um filme? O que nós percebemos é o espírito criativo, né? A importância de tu ir lendo e a tua mente vai criando o desenrolar daquela história e a criatividade em si. Na universidade tem uma disciplina no curso de letras que ele fala sobre textos multimodais. Então, na verdade, a criatividade de se fazer uma história, de se propor, né? Nós, seres humanos, somos contadores de histórias, né? E isso fascina, e nós gostamos de consumir histórias. Então, quando nasce uma história, ela pode ir para diferentes plataformas, ou chamamos de suportes. Pode ser o livro e o filme. Então, existem diferentes adaptações possíveis. E são linguagens diferentes. Então, nós temos a literatura que tem a sua linguagem e depois aquilo pode ser transposto para jogos, a indústria de jogos hoje, o cinema e séries. Então, a literatura, a contação, um termo legal é contação de histórias. A contação de histórias, ela pode acontecer nessas diferentes modalidades, né? E o livro, ele é uma delas. E as outras áreas, elas sempre beberam muito na literatura, né? Então, eu não preciso... só porque eu vi um filme, eu vou ter uma experiência. Mas ler o livro é uma experiência diferente. Eu não estou dizendo que ela é melhor ou pior. Mas quantas vezes a gente faz isso, assiste um filme e depois... ou antes, né, e ler um livro, então você vai perceber essa diferença de experiência estética, outra construção de sentidos. Então, a literatura, ela tem tudo isso, né? Mas quando nós pegamos esses dados, né, somente, né, 44% da população não lê. Ou seja, não são analfabetos, não leem. E a gente começa a perceber os hábitos, né? Os hábitos que estão sendo pelas famílias inteiras, né, Rodrigo? Sim. As famílias inteiras, é o pai, a mãe e os filhos. Rede social, aplicativos, enfim, hoje a gente tem tudo na palma da mão no celular. Sim. Então se torna muito mais interessante, os vídeos se tornam interessantes. E a gente tem dados estatísticos de que o audiovisual está substituindo a leitura. As pessoas preferem ver os videozinhos e acabam consumindo boa parte do tempo. Então... precisa ter um projeto muito bem feito para que resgatar essas crianças nas escolas, fazer com que elas entendam este papel como um processo, né, criativo e um processo de desenvolvimento. Porque se pegarmos os dados, a média brasileira é 3 livros no ano, enquanto que de um canadense é 12. Então nós lemos muito menos. E isso talvez vá afetar a nossa inteligência cognitiva, inteligência de um modo geral também. De fato, nós lemos menos do que nessa comparação com alguns países do hemisfério norte, né? E isso tem nos afetado em termos de criatividade, porque a leitura, ela instiga a imaginação, né? Então, quando você assiste um filme, aquela imagética, ela já está pronta. E você aprecia, e é ótimo assistir um filme, eu gosto muito também. Mas a literatura, ela nos proporciona que nós co-criemos a história, né? Então, essa criação que o leitor faz, eu chamo de leitura criativa. Porque é necessário que eu tenha um horizonte de expectativas, um conhecimento enciclopédico que se fala, para que aquele texto ele faça sentido e eu possa interpretá-lo e criar mais sentidos para mim, né? Então, por isso que nesse projeto Leitura Criativa na Escola, nós trazemos alguns livros com maior número do mesmo título. Vamos dar o exemplo do Pequeno Príncipe, que é bastante conhecido. Então, por exemplo, nós doamos para essas escolas o Pequeno Príncipe e alguns outros em maior número. Por exemplo, são 30 livros do Pequeno Príncipe, para que
o professor ele possa dizer para uma turma inteira: vamos ler esse livro e daqui a 15 dias nós vamos fazer um trabalho de interpretação. Eu tive essa ideia porque eu via que nas escolas era muito difícil um professor propor a leitura de um livro, sendo que só tinha um exemplar ou dois, às vezes para uma turma com 25 ou 30 alunos, né? Então, se eu tenho um livro por aluno, eu posso propor uma leitura coletiva e um trabalho, por exemplo, um teatro, né, baseado, ou tem também fan fiction, né? Então é o fã, é o leitor que ele imagina uma cena ou ele imagina um personagem e aí ele imagina algo alternativo. Uma cena, um episódio, um capítulo alternativo. Isso está bem comum hoje. E aquilo vai trazer assim, essa questão da interpretação. Deixa eu só te falar que quando a minha filha, a Melissa, ela tinha 9 anos de idade, ela leu um livro do Monteiro Lobato. E aí eu e a minha esposa, nós falamos: mas e agora? Tu leu, tu terminou, o que tu podia fazer com isso? E aí veio a ideia de, por que tu não constrói uma continuação da história? O livro era Os 12 Trabalhos de Hércules. E aí ela, com 9 anos de idade, ela construiu uma continuação da história, um outro capítulo, e ela chamou de O 13º Trabalho de Hércules, né? Então, foi muito legal, porque ela usou aquela história, adaptou, mas não foi assim uma cópia. Ela criou o 13º Trabalho de Hércules. Então, foi algo que... foi uma leitura criativa e ela construiu algo com isso e fez sentido para ela. E depois até ela publicou. Então, nós queremos estimular esse tipo de trabalho nas escolas, né? As escolas, elas podem utilizar esse acervo que está sendo levado, e eu agradeço muito às empresas que receberam esse projeto, analisaram e disseram: nós queremos patrocinar através da lei de incentivo, nós queremos levar leitura, literatura de ficção para as escolas públicas. Achei fantástico, Rodrigo, parabéns de novo. E eu quero te perguntar se alguma escola quiser te chamar para te fazer a apresentação desse projeto, ou se alguma empresa quiser te chamar para fazer doação, porque na realidade isso é bem importante ser falado. A empresa não paga nada nesse projeto, ela simplesmente vai destinar parte já do imposto que ela já vai pagar, ela vai destinar para o projeto de leitura. Então isso é bem importante. Em vez de ela pagar um imposto cheio, ela vai destinar tanto para o projeto de leitura, que vai beneficiar quantas escolas, e são escolas que têm necessidades, né? Sim. E então me fala, as pessoas podem entrar em contato contigo, as escolas podem entrar em contato contigo também, porque daqui a pouco vai ter escola, vai dizer: olha, Rodrigo, ajuda nós aqui, enfim. Sim, nós temos o nosso Instagram, né, que é Arco Produções, que é a minha produtora, né? Arco Produções no Instagram. E então as empresas que quiserem, são empresas de lucro real, nesse regime tributário, elas podem destinar até 4% do seu imposto. Então algumas empresas de Santa Maria estão patrocinando, e já é possível nós levarmos literatura, e o teatro também. Nós levamos uma peça teatral para a escola. Essa peça teatral foi produzida por ex-alunos meus e da Universidade Franciscana, então escrita por eles, né, e também produzida por pessoas daqui de Santa Maria. Então é produzido localmente e mostrando que leitura e escrita criativa produzida por nós. E é isso que nós queremos dar continuidade. Que bacana. E eu preciso salientar, acho que é um item importante, que o nosso patrocinador aqui, que é a distribuidora Santa Lúcia, é uma das patrocinadoras desse projeto. Sim. E isso é muito bom, porque às vezes é uma gotinha que vai fazer a diferença, né, no desenvolvimento desse jovem, né? Eu acho que isso é muito bom. É um trabalho de conscientização, inclusive com os empresários, né, mostrando que a lei ela pode ser usada para o benefício de partes da cultura
que precisam do incentivo, né? Então, por exemplo, a música sertaneja, ela já tem por si o seu financiamento através dos ingressos e tudo, mas tem outras áreas, como eu vi que tem outros projetos acontecendo nessas escolas, por exemplo, um projeto de gaita, né, ensinando gaita para as crianças, né? Então, são projetos que levam a música instrumental, que levam a poesia, que levam, às vezes, a dança, que são áreas da cultura que nós somos carentes nesse sentido. Não, nós precisamos desenvolver isso, né? Então, as empresas podem patrocinar esse tipo de projeto e elevar o nível de cultura da nossa sociedade, né? Com certeza. Muito obrigada, Rodrigo. Disponha. E preciso agradecer, então, aos patrocinadores do nosso programa, Distribuidora Santa Lúcia, nós temos Unicred Ponto Capital, Grupo Felite e Recreando. Muito obrigada. Escolha diferente. Escolha Unicred. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Recreando, espaço interdisciplinar de aprendizagem.